Bom dia. Os bombeiros de Portugal estão a viver momentos difíceis. Estiveram nos principais incêndios que ocorreram na região centro do país, com um período meteorológico bastante complexo, que levou até à determinação do estado de calamidade em alguns municípios, a ativação dos planos de emergência e também a ativação dos planos de emergência distritais. Centenas de bombeiros deslocaram-se das suas áreas de atuação própria para apoiarem os seus camaradas em todas as áreas onde os incêndios eram mais problemáticos. Ouvimos muitos elogios da população, houve uma adesão dos cidadãos em apoiar os bombeiros em qualquer das localidades onde a situação estava muito complexa, quer do ponto de vista da defesa das aldeias, quer do ponto de vista até da defesa da vida humana. Infelizmente, 4 bombeiros faleceram nos incêndios de 2024. A Liga dos Bombeiros Portugueses tinha vindo a dizer aos sucessivos governos e partidos com representação parlamentar que 2017 podia-se repetir num ano qualquer. Foi 2024. Podia ter sido noutro ano, mas foi neste ano. E muitas das fragilidades ao nível daquilo que é a coordenação, a articulação, a capacidade de colocar os meios dos bombeiros nos locais certos, voltou a demonstrar muitas fragilidades e, em alguns casos, a falhar. Não somos nós que o dizemos. São os principais responsáveis pelas proteções civis ao nível do município, os seus presidentes de Câmara, são comandantes de bombeiros, são bombeiros e são as populações que se sentiram abandonadas. Mesmo assim, as populações reconheceram o trabalho incansável que os bombeiros tiveram, valorizaram muito o seu trabalho e naqueles sítios onde nós não podemos estar, não porque não quiséssemos estar, mas porque muitas das vezes não nos deram essa orientação, as populações compreenderam a nossa ausência. O Governo, muito recentemente, resolveu atribuir um aumento de 7 cêntimos à hora para ressarcir as despesas dos elementos que constituem o dispositivo. Está instalada a dúvida se é para todos, se é para alguns, e aguardamos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil possa fazer os esclarecimentos necessários para que as associações humanitárias também possam informar os comandantes e os bombeiros. Tudo é feito com muita lentidão, com muita indecisão. E isso resulta em situações como aquelas que pudemos assistir ontem, de uma vontade dos nossos bombeiros sapadores de se manifestarem contra a lentidão da resolução dos seus problemas. A valorização dos bombeiros, a identidade dos bombeiros, aquilo que nós temos vindo a reivindicar enquanto representantes de todos os bombeiros de Portugal, de ter um estatuto social do bombeiro, um estatuto do dirigente associativo, aquilo que é imprescindível, a carreira e um estatuto remuneratório dos profissionais das associações humanitárias, de bombeiros voluntários. Tudo isso, os seguros e tudo mais, tem sido apresentado. E sempre a resposta que temos tido, até agora, é: estamos a estudar o assunto, vamos resolver. A impaciência tomou conta dos bombeiros. Nós estamos fartos de ouvir dizer vamos resolver. E por isso a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a chamar a atenção e a dizer é preciso tomar decisões. Naturalmente que a situação que ontem se passou na cidade de Lisboa, frente à Assembleia, tem vantagens e desvantagens. Tem uma vantagem de que alertou a consciência coletiva de que é preciso tomar decisões. Mas, por outro lado, também nos criou
porventura, aquela dificuldade que os políticos costumam sempre dizer, que após estes momentos não é o melhor momento para decidir. Mas isso já o temos ouvido ao longo dos últimos 10 ou 15 anos. Ou porque há eleições legislativas, ou porque há eleições autárquicas, ou porque agora é questão do orçamento, ou porque precisamos estudar melhor o assunto. E o que é facto é que nós temos hoje, e o quadro é real, bombeiros sapadores descontentes, bombeiros voluntários ansiosos por verem os seus problemas resolvidos. Nós não podemos ter um Portugal onde uma diretiva para combate aos incêndios florestais remete a logística para associações humanitárias de bombeiros e dirigentes associativos que, para poderem prestar esse apoio, têm que faltar aos seus empregos. Temos que ser mais profissionais. A Proteção Civil tem que ser mais profissional. E o comando de bombeiros tem que existir. Para deixar à Proteção Civil um conjunto de medidas de ordem estratégica e de organização, e aos bombeiros a sua execução. Enquanto tal não acontecer, estamos sempre, em qualquer circunstâncias, em dúvida se tudo correu bem, se podia ter corrido melhor, o que é que vai acontecer. A Liga dos Bombeiros Portugueses está preocupada. Está preocupada porque nós temos feito um esforço que, por vezes, não é reconhecido, mas que gostaríamos de reafirmar. Um esforço enorme em explicar aos políticos de Portugal da absoluta indispensabilidade de tomarem decisões sobre aquilo que preocupam os bombeiros de Portugal. Sejam voluntários, sejam profissionais das associações de bombeiros voluntários, sejam sapadores. E apelamos por isso a que, de uma vez por todas, seja possível discutir, aclarar, decidir sobre que tipo de bombeiros queremos, que tipo de quartéis queremos, que apoios queremos e que organização queremos. Se não o fizermos, nós vamos ter um problema gravíssimo, que é quando chegarmos ao momento de dizer que queremos resolver, já não estão cá ninguém para resolver. Porque todos já não acreditam nessa promessa e por isso este é o momento de decidir. E hoje eu gostava de relevar o apoio que a sociedade civil tem feito aos nossos bombeiros. A compreensão que teve. E por isso, o Comandante Clemente Mitre, os senhores vice-presidentes Eduardo Correia e Rui Rama da Silva, podem dar alguns testemunhos sobre aquilo que foi esse movimento que, mais uma vez, veio justificar o modelo que nós temos em Portugal, que pode ser melhorado, pode ser ajustado, mas que é um modelo assente no voluntariado, nas associações humanitárias de bombeiros voluntários. É este o modelo em que acreditamos. E todos aqueles que dizem que devemos evoluir por uma profissionalização completa de um sistema, nós não acreditamos nesse sistema, mas a maior parte dos países da Europa de que nós fazemos parte tem um modelo como o nosso, com mais ou menos bombeiros profissionais, mas é o modelo que melhor corresponde às nossas necessidades. Não há um modelo completamente profissional que consiga mobilizar 5.000 mulheres e homens para, em 3 ou 4 dias, estarem dedicados 24 horas sobre 24 horas ao combate, às chamas intensas, a pôr a sua vida em risco. Não há capacidade para mobilizar 300 ou 400 bombeiros se não forem voluntários para incêndios como aconteceu no Fundão ou como aconteceu na zona da margem sul. Portanto, nós temos um modelo, temos que o aperfeiçoar. E esse modelo sustentado naquilo que é o apoio popular, aquilo que é o apoio das nossas comunidades, é que eu gostaria hoje de vos transmitir, de agradecer a todos
de estar a compartilhar o luto das famílias, das associações e dos bombeiros, daqueles que partiram em missão de defesa de vidas e bens, e naturalmente com estes companheiros da Comissão Executiva, do Conselho Executivo da Liga, de partilhar convosco também algumas palavras sobre este envolvimento da sociedade civil no apoio aos nossos bombeiros. Os bombeiros portugueses e as suas associações humanitárias, que são as entidades detentoras, nasceram da sociedade, existem para a sociedade. E isso é uma marca vincada nos bombeiros e é uma marca que sobressaiu precisamente em setembro, durante o período dos incêndios florestais mais graves que o país viveu desde 2017. A sociedade civil movimentou-se, a sociedade civil decidiu de forma inorgânica, mas aqui pela positiva, apoiar as suas associações humanitárias de bombeiros e os corpos de bombeiros que estavam no terreno, vindos de todo o país, apoiar as zonas em maior dificuldade. Isso fez com que um número muito significativo de quartéis fossem literalmente invadidos por bens alimentares, alguns perecíveis, outros não, que obrigou, para além das operações de combate aos incêndios, obrigou as associações de corpos de bombeiros a uma movimentação logística com a qual não estavam propriamente a contar. Ainda hoje, passados estes dias todos, há em determinados quartéis uma organização em movimento no sentido de dar caminho aos bens que foram doados, muitos deles em excesso para aquilo que eram as necessidades do momento, e naturalmente os bombeiros portugueses, não se aliando daquilo que é a realidade, a infeliz realidade em alguns municípios, de uma forma mais vincada, noutros menos, das necessidades de algumas famílias que são apoiadas diariamente por organizações como a Cáritas e outras mais que existem nos diferentes municípios portugueses e que apoiam diariamente de uma forma continuada um conjunto de famílias. E, sendo assim, desde logo, desde a primeira hora, a Liga dos Bombeiros Portugueses, antevendo que iriam existir alimentos em excesso, alguns perecíveis, estabeleceu um acordo com a Cáritas Portuguesa no sentido de encontrar ali assim caminho para se dar caminho, precisamente, aos alimentos que tinham sido doados aos bombeiros. Essa operação está em curso, está a ter sucesso. Com isto, agradeço em nome da Liga, em nome dos bombeiros, à população portuguesa que se movimentou, como eu disse, de forma absolutamente inorgânica, voluntária também ela, e dar nota de que para uma próxima ocasião, quando se voltar a acontecer uma situação destas, não deixem de voltar a fazer o que fizeram, porque uma certeza podem ter. Os bombeiros portugueses não deixarão de se movimentar e de se organizar para que os bens que lhes forem doados em excesso, porque é sempre difícil controlar movimentos que nascem de forma espontânea, esses bens não serão deitados ao lixo, terão caminho como estão a ter. Por isso, um agradecimento muito vincado ao povo português por não se esquecer dos seus bombeiros nos momentos mais difíceis. Deixar uma última nota, não se esqueçam nesses momentos difíceis, mas não se esqueçam também nos outros 360 dias que sobram do ano, porque efetivamente os bombeiros portugueses têm uma atividade muito visível e de grande impacto, de grande mediatismo, quando há incêndios florestais com a dimensão, enfim, daqueles que assistimos, mas isso representa apenas 7% da atividade dos corpos de bombeiros durante um ano inteiro. Por isso os outros 93% estão lá, são na área da emergência pré-hospitalar, do transporte de doentes, os incêndios urbanos, industriais, os acidentes rodoviários, etc. Todo o tipo de ocorrências, os bombeiros estão lá 24 horas por dia, 365 dias por ano, e por isso não se esqueçam disso, apoiem nos momentos mais críticos, mas apoiem especialmente de forma continuada. Como a população, os indivíduos, por si, fazendo-se sócios das suas associações humanitárias de bombeiros, que só assim
é que realmente conseguimos manter esta gênese e esta natureza organizativa de associação. Se não houver associados, não há associação. Essa é a forma como a sociedade civil se pode movimentar no dia-a-dia, todos os dias do ano, para apoiar os seus bombeiros, que existem em todos, rigorosamente todos, os 308 municípios do nosso Portugal. Na sequência do que o nosso Presidente António Nunes e o meu colega Eduardo Correia já aqui disseram, eu gostaria de destacar aqui também, ao nível, digamos, do apoio e da solidariedade que os bombeiros foram alvo agora nos recentes incêndios, as grandes empresas, as grandes superfícies, entidades cujo âmbito nem sempre é comum haver contacto com os bombeiros ao longo do ano, mas que também não deixaram de prestar o seu apoio e a sua solidariedade. Algumas dessas entidades já são, de alguma forma, um contacto próximo no dia-a-dia com os bombeiros, enquanto prestadores de serviço ou enquanto a aquisição de serviços que os bombeiros lhes fazem. O apelo que aqui deixamos, exatamente porque, conforme o Eduardo Correia aqui expressou, os incêndios florestais são 7% da atividade dos bombeiros. E ao longo do ano, noutras circunstâncias, noutros teatros de operações, os bombeiros não deixam de precisar de apoio. E o apelo que aqui quero deixar é que, aos protocolos que já existem entre a Liga dos Bombeiros, em nome das associações e corpos de bombeiros, e algumas entidades, algumas empresas, que outras se associem para que haja mais regularidade, mais expressividade nos apoios recebidos. Naturalmente que os bombeiros são, por natureza, homens e mulheres que a qualquer momento se adaptam, se prestam a qualquer situação inédita, inóspita. No entanto, as suas associações necessitam de recursos, necessitam de meios, que é necessário garantir sustentabilidade para que haja uma continuidade de recursos, de meios e de capacidade operacional para todo tipo de intervenções. Bom dia a todos. Em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, compete-me dizer aos portugueses que a Liga faz um trabalho de imenso esforço em pedir para os bombeiros aquilo que a gente sente que os bombeiros precisam. Nós já reunimos com todos os grupos parlamentares com a sede na Assembleia da República mais do que uma vez. Todos os partidos sabem aquilo que os bombeiros precisam. Já reunimos com os órgãos do governo, já reunimos com todas as entidades que podem estar na vida dos bombeiros a nível nacional. E o que é feito, o que nós achamos que deve ser feito e que até ao momento ainda não foi, é os bombeiros voluntários, nomeadamente os bombeiros voluntários, precisam de uma carreira. Porque os portugueses desconhecem, a maioria deles desconhecem, que os bombeiros oriundos da sociedade civil não têm uma carreira. Hoje trabalham muitos bombeiros nas associações, são funcionários das associações, mas não têm uma carreira. Se amanhã o Presidente de Câmara mudar ou se não estiver de acordo com aquilo, em qualquer momento é interrompido os acordos que são feitos para as equipas de intervenção permanente. E isto é mau para os bombeiros. Portanto, precisamos de uma carreira, precisamos de um estatuto para os bombeiros, precisamos de um estatuto para os dirigentes associativos, que também são os verdadeiros voluntários que dedicam a sua vida com responsabilidades civis e administrativas sobre os atos que praticam na sua gestão. E precisamos, acima de tudo, também que seja melhorado, revisto a situação dos seguros de bombeiros. Eu quero-vos dizer o seguinte: hoje os seguros foram tratados há alguns anos, não tiveram qualquer melhoria nos prémios de seguro, e hoje um bombeiro vive com
com o suporte de um seguro pago pela Câmara Municipal aos bombeiros voluntários, que em muitos casos não cobre os tratamentos que os bombeiros precisam fazer. Se tivermos um bombeiro queimado, ao fim de um mês de estar no hospital, esgotou-se o plafond e fica sem a continuidade do seu tratamento. E esse bombeiro não pode ser abandonado. Nós temos alguns casos antigos que são milhares, dezenas de milhares de euros que a Liga teve que suportar através do seu fundo de proteção para o tratamento desses bombeiros, e que isso carece de uma revisão junto do Instituto Português de Seguros, para que com os mesmos valores possa ser melhorada as apólices de seguro para os bombeiros, nomeadamente para os queimados. Andamos a insistir nisto há algum tempo, os políticos vão empurrando, mas nada feito até o momento. Nós temos a plena confiança, e já aqui foi dito pelos meus colegas, que toda a população adora os bombeiros. Os bombeiros estão nos 4 cantos do nosso país. Não há lugar de proximidade em que não haja os bombeiros. A população, quando precisa de qualquer coisa, desde que não seja um assunto de crime de armas, são os bombeiros a primeira entidade a ser chamada e a prestar socorro. Tanto faz nos transportes, nos acidentes, no transporte de aliasados, enfim, em fisioterapias, em toda a situação, são os bombeiros que estão na proximidade das populações. E os bombeiros não sabem dizer que não. A população sabe que os bombeiros estão ao seu dispor. E eu costumo dizer mais ainda, os bombeiros, a população sabe disso. E os políticos também sabem disso. Se os bombeiros hoje marcassem uma greve para amanhã, todos sabem que os bombeiros têm um coração muito grande e não conseguem fazer isso, porque amanhã estaríamos em greve com o portão fechado, mas quem lá for bater à porta do quartel ou tocar à campainha, a dizer que caiu ali uma senhora na rua ou uma criança de uma bicicleta ou que há um caixote do lixo a arder, que os bombeiros são incapazes de não ir socorrer de imediato essas pessoas ou de apagar aquele pequeno foco de incêndio. E os políticos sabem disso, que os bombeiros têm bom coração e vão empurrando para a frente. Esperemos, como diz o atual governo, e está no programa de governo, que se vão resolver alguns dos problemas dos bombeiros. E eu reafirmo, carreira dos bombeiros, estatuto dos bombeiros, incentivos ao voluntariado. Não justifica hoje uma pessoa ir vendo de carro da sua casa, dormir ao quartel, fazer um piquete voluntário e tem que pagar do seu bolso a gasolina, a alimentação, o pequeno almoço e vai para casa de carro outra vez e ninguém lhe dá uma ajuda para ir fazer um serviço em prol da população, disponibilidade total, e é um bombeiro voluntário sem nenhum apoio. Tem que haver algum incentivo. Não adianta dizer que tem um transporte gratuito, porque tirando Lisboa, Coimbra e Porto, não há transportes coletivos para os bombeiros irem para o quartel. Portanto, não adianta isso. Portanto, não adianta irmos ver as bibliotecas ou os museus. Os bombeiros não têm sequer tempo para ir para os museus. Todos assistimos neste mês passado, entre o dia 14 e o dia 20 de setembro, o que foi a loucura dos bombeiros. Nós tínhamos no dia 6.000 bombeiros de serviço, mas no outro dia eram outros 6.000 que lá estavam. E no outro dia eram outros 6.000. E depois voltavam a estar os mesmos 6.000 do primeiro dia e sucessivamente. Portanto, a força do voluntariado, eu costumo dizer, quando nós apitamos, os bombeiros correm para o quartel para ir acudir a quem precisa. E essa é a nossa grande força do nosso bombeiro voluntário. Suportados numa parte profissional, mas sempre com o suporte de retaguarda do voluntariado. Sem isso, nós deixamos de perder aqueles valores que nós temos em prol da população. Alerta a população para estar atenta a isto, os bombeiros voluntários precisam da população e vai ser discutido nestes dias, na Assembleia da República, no dia 9, vai ser discutido alguns incentivos ao voluntariado, à carreira dos bombeiros, e nós queremos ver os senhores políticos, uns a votar em favor e outros batem palmas e dizem que temos razão, a votar em contra. Aí no dia 9 vamos perceber quem é que está com os bombeiros e quem é que vota contra, porque politicamente não é correto votar a favor dos bombeiros. Agradeço a toda a população, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, o meu obrigado, e precisamos do apoio da população. Isso é que é importante.